Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, tá? Hoje eu vim falar aqui com vocês uma das possibilidades para quem está realizando o TCC e agora nessa época aí de coronavírus não teve como fazer a coleta de dados e aí teve que optar por a revisão sistemática, integrativa, ou optar por um estudo de coleta de dados secundário de uma maneira geral. Então, uma das possibilidades, por exemplo, de coleta de dados secundários é coletar dados através do sistema do DataSource, tá? E analisar esses dados por meio de gráficos e algumas estatísticas com os do programa Tabuin, que ele faz parte aí do DataSource. Primeiramente, vamos acessar aqui o site e ver algumas informações que podem ser coletadas, tá? Nesse sistema. Você pode colocar DataSUS no Google mesmo e podem acessar esse link aqui do Tabnet DataSUS. E aí no site vai aparecer algumas informações que você pode coletar, algumas estatísticas. É claro que a informação que você vai coletar aqui ela vai depender muito do seu estudo, do que você está trabalhando. Aqui tem saúde suplementar, um estudo de inquéritos, alguns dados demográficos e socioeconômicos, algumas estatísticas vitais, redes de assistência, alguns dados epidemiológicos de morbidade, assistência à saúde, alguns tipos de indicadores, tá? Então, é uma ferramenta muito válida aí para diversos tipos de informações. Aqui, a gente falando especificamente na área da saúde, em relação a alguns dados epidemiológicos e de morbidade, nós temos alguns bancos de informações aqui que podem ser trabalhados. Ciscolo, Cismame, Perdia, Cisvan, tá, em relação à nutrição. Sistema de Informação de Câncer, né, o Ciscan, colo de útero e de mama, tá. Eu vou trabalhar aqui com qualquer um deles, pode ser esse, Sistema de Informação do Câncer, né, o Ciscan. E quando você entra em algum desses sistemas, é claro que essas opções aqui elas vão alterar e vão depender muito do seu tema e do tipo de plataforma que está sendo acessada. Mas aí algumas informações elas podem ser selecionadas, como a questão por local de residência, é, em relação ao colo, em relação a citologia de mama, mamografia, de colo e etc. Tá? Então você pode selecionar de acordo com o que você desejar, pode colocar por região específica, no caso dos estados aqui, ou do Brasil inteiro, tá ok? Às vezes ele pode demorar um pouco a carregar. E aí, quando você entra, ele vai lhe dar algumas opções aqui relacionadas ao tema que você está trabalhando. No nosso caso aqui, é a questão do colo, tá? E você pode selecionar algumas informações que vão aparecer, tá? Na sua tabela, alguns dados que posteriormente você pode trabalhar. Então aqui eu posso, por exemplo, dizer que eu vou trabalhar com é, as unidades federativas de residência dessas pessoas. Eu posso escolher, por exemplo, aqui em relação à escolaridade, vamos colocar assim, e eu posso deixar aqui exames. E aqui eu posso colocar os anos que eu quero analisar. A partir de 2013, nesse caso aqui, que eu escolhi, ele já tem informações. Então imagine que eu posso escolher todos os anos, eu posso escolher 5 anos de uma maneira geral, tá? Eu vou escolher só dois aqui. E a partir disso, ele dá a opção de gerar um gráfico, mas o gráfico nós vamos gerar no programa, tá? Que o próprio DataSource disponibiliza. Não precisa de baixar, de instalar, aliás, esse programa quando você coloca no Google mesmo, Tabuin, download, tá?
E aí você é redirecionado para o site. Aparece aqui download do Tabwin, Tabnet. Então você é redirecionado para o site e aqui ele já lhe dá a opção de download, que ele vem no formato zip. Quando é baixado, ele vem nesse formato aqui, você só clica nesse ícone que eu estou apontando aqui e ele já abre esse programa, tá? Que nós estávamos no início. Para que ele serve, nós vamos ver exatamente agora. Então, quando você seleciona essas informações, você pode já escolher um gráfico, que nem sempre ele aparece, depende muito do tipo de informação que você selecionou. Eu prefiro deixar marcado em nenhuma e depois trabalhar com esses dados. Então, eu vou clicar aqui em mostrar. E aí, pessoal, quando ele carrega as informações, no caso lá, eu pedi por unidade de residência, né? Eu poderia ter escolhido outra opção, em relação à escolaridade, em relação aos anos de 2013 e 2014. Então, ele daqui, eh, a questão dos exames, não foi? Que eu selecionei lá, de cada estado e de acordo com a escolaridade. Então, tem algumas informações aqui que eu posso trabalhar. Aqui embaixo, ele me dá a opção de copiar para o Excel, porque você pode querer montar uma planilha com Excel e posteriormente trabalhar esses dados com outro programa de estatística. Salvar como CSV, que é um outro formato, ou um que já é recomendado e tem um programa para isso, que é cópia para Tabuin. Então, quando você clica aqui, ele vai lhe dar a opção de baixar esse arquivo, tá ok? Você vai baixar esse arquivo. De posse desse arquivo baixado e com o programa aberto, você vai nessa guia arquivo, abrir tabela. E aí você localiza onde seu arquivo foi salvo e clica em abrir. E aí note só que todas aquelas informações que foram coletadas, elas vieram para cá, para o Tabuin. E a partir disso, ele lhe dá algumas opções aqui de operação, como dividir, somar, multiplicar, máximo e mínimo, multiplicar por fator, percentual, tá? Recalcular e etc. Uma análise com o R é um programa estatístico aí, para quem já tem um pouco mais de intimidade, pode estar rodando alguns cálculos estatísticos com ele. Tem a opção de trabalhar com o quadro, né, as informações, cabeçalho, eliminar a coluna e etc. E uma opção interessante que é a questão de formação de gráficos. Então, algumas opções, como recalcular total, tá? Quando você clica, ele pede, recalcular total de quê? Pode ser do total geral ou de uma aba específica, tá? Então, quando você clica, tá? Ele já lhe dá uma nova conformação em relação àquele que foi selecionado, ou tem outras opções aqui que podem ser trabalhadas. E aí, pessoal, em relação ao gráfico, vocês podem montar alguns gráficos, alguns clássicos, como gráfico de barras, tá? Gráfico de área, gráfico de bolhas, tá? Que é bastante interessante aí para uma perspectiva de gráficos mais atuais que podem ser usados, ou sobrepor e usar mais de um gráfico, como é o caso dessa opção aqui do gráfico novo. Então, aqui tem alguns tipos de gráficos, tá? Que são bastante interessantes, gráfico de pixel, alguns que o pessoal já conhece, outros menos conhecidos, como o gráfico de bolhas, tá? Alguns gráficos de dispersão. E aí você pode estar selecionando alguma informação aqui, ó, sempre, ele é bem intuitivo quando eu cliquei ali no tipo de gráfico, ele diz assim, ó, colunas para plotar. Você pode escolher uma coluna só ou mais de uma, tá? Eu escolhi aqui só no caso do ensino fundamental, é incompleto. E note aqui que ele já deu uma plotada aqui em algumas informações e um gráfico bastante interessante. E de preferência, se eu selecionar outro tipo de gráfico,
Eu posso ter a opção de sobreposição desses gráficos, tá? Que quando você trabalha de uma maneira mais bem elaborada, podem surgir alguns gráficos bastante interessantes para você trabalhar de acordo com o seu banco de dados que você selecionou, mas que é uma perspectiva muito legal aí para estar gerando gráficos a partir de dados coletados no sistema de DataSource, tá ok? Então, essa é uma dica aí do Laboratório de Escrita Científica. Eu espero ter ajudado vocês e que sirva para um auxílio nessa questão de uma coleta de dados, às vezes de dados secundários. E você opta por escolher uma revisão integrativa, uma revisão sistemática, mas existe possibilidade de coleta de dados secundários em alguns sistemas e banco de dados, como é o caso do DataSource. E aí ele tem um programa próprio, no caso do Tabuin, que pode ser usado aí para realização de alguns gráficos e análises estatísticas, tá? Das mais simples até algumas mais complexas, tá ok? Espero ter ajudado. Um forte abraço para vocês e tchau.